Olá, pessoas lindas e abençoadas. Hoje eu venho com uma pergunta para mim e uma pergunta para você. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Em Filipenses 2, do verso 5 ao 8, nos é dito: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então a gente dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que Ele é o dono da nossa vida, que Ele morreu por nós, é muito simples, né? Falar da boca para fora. O mais difícil e o mais desafiador é deixar Ele ser o Senhor da nossa vida. Ele tomar as rédeas, a direção e vivermos na obediência dEle, deixando Ele governar a nossa vida. Quando a gente conhece a Jesus, costuma ser logo depois da nossa existência. Então, o nosso achismo, o nosso jeito de pensar, a gente acha que muitas das vezes a gente é que está certo, que a gente tudo sabe. E a gente precisa, então, sair do trono que nós mesmos nos damos, para deixar que o Senhor venha sentar no trono. Lembrando que o trono é de quem é superior a nós, que o Senhor Jesus precisa estar no centro da nossa vida, para que Ele possa governar. Porque a gente não deixando Ele no centro, quem fica no centro é o nosso ego, é nós mesmos. E a gente precisa fazer com que esse trono se torne dele, para que Ele seja o Senhor da nossa vida. E quando a gente decide deixar o Senhor no trono, a gente percebe quantos tronos a gente tem na nossa vida. A gente tem o trono que a gente dá à nossa profissão, a gente tem o trono que a gente dá ao nosso ministério, a gente tem o trono que a gente dá à família, amigos, pessoas, maridos, enfim, profissão, e a nós mesmos, né? Então a gente dá trono, a gente tem muitos altares, e esses altares precisam ser quebrados, para que o Senhor Jesus possa governar, possa estar na frente, no centro da nossa vida. Ele só vai estar no centro e vamos viver a vontade dele quando ele estiver no trono, que é somente dele. Mas para ele estar nesse trono, ele não divide o trono com ninguém. A gente precisa sair de cena. E como que é esse sair de cena? É deixar de prevalecer nós, a nossa vontade, o nosso falar, nosso jeito de pensar, o nosso achismos, e deixar com que ele tome as rédeas, né, a direção da nossa vida. Em Gálatas 5, 22, 24, nos fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, muitas das vezes, deixar o Senhor, né, governar a nossa vida, a gente precisa se crucificar o nosso próprio eu, renunciar às nossas vontades, às nossas paixões e desejos, como ele diz aqui, né? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, a gente só pertence a Ele quando a gente começa a se crucificar, a crucificar a nós mesmos, a achar que a gente é o dono da verdade, que a gente sempre tem razão, que a última palavra é a nossa, que a nossa opinião é a certa. E a gente deixa, então, o Senhor nos governar e nos mostrar o que Ele quer para a nossa vida, o que Ele sonha para nossas vidas, né? E a gente sabe se a gente está crucificando a nossa carne ou não, é quando a gente depara com conflitos e confrontos. Como que a gente tem se posicionado? Diante dos confrontos, diante dos problemas, diante dos conflitos, diante dos atritos,
como você tem se comportado. Se você parar para olhar como você tem se comportado, você consegue identificar se você está se crucificando e deixando o Senhor no trono ou se você ainda permanece no trono. A forma com que nos posicionamos nos diz quem está no trono da nossa vida. Vamos refletir? O que tem estado no seu coração? Conheça seu coração. Comece a perceber como você reage diante das situações, para que você veja quem está governando a sua vida. Se é você mesmo, ou se você está deixando o Senhor realmente estar no trono da sua vida, no centro da sua vida, para que você faça conforme a vontade dele, para que você tenha mansidão, para que você tenha sabedoria, para que você tenha domínio próprio e N coisas mais, que é os frutos que ele nos proporciona. Mas a gente só consegue ser cheia dos frutos do Espírito quando a gente começa a se crucificar. O Senhor não vai nos encher dos frutos dele, uma vez que nós estamos sendo os tronos, né? O Senhor do nosso trono, uma vez que nós estamos no trono da nossa vida. O Senhor começa a nos encher dos frutos dele quando ele começa a perceber que estamos nos entregando, que estamos querendo fazer a vontade dele. Quando a gente quer ter um relacionamento com o Senhor, a gente começa a se crucificar. E quando a gente vai se crucificando, a gente começa a temer ao Senhor, a ser obediente. E uma vez que a gente está temendo ao Senhor e sendo obediente, a gente tem o cuidado de não desagradá-lo. Tudo que a gente vai fazer, seja no falar, no olhar, no pensar, no agir, a gente sempre pensa, o Senhor está se agradando? Eu estou agradando ao Senhor? Eu estou deixando Ele ser o dono do trono da minha vida? E é aí que você vai construindo um relacionamento com o Senhor. Independente do que você está vivendo, do deserto que você está passando, Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Para Ele estar à frente, na direção. Porque se a gente sonha o que a gente julga ser melhor para a gente, o Senhor com certeza, Ele tem planos maiores e muito melhores para a vida de cada um. Mas o Senhor, Ele é muito sutil. Ele não chega e faz do jeito que Ele quer. Ele permite com que você decida se quer que Ele fique no trono ou se você vai continuar no trono da sua vida. Então vamos refletir. Uma vez que você crucifica a carne, é preciso ter renúncia, é preciso ter dor e silêncio. Então ore mais, silencie mais. E deixa Deus governar a sua vida. Deixa Ele ser o governador, deixa a sua vida nas mãos dEle, para que Ele faça o melhor para você. Não deixe reinar as suas vontades, os seus desejos, os seus achismos, né? Porque uma vez que a gente faz da nossa forma, mesmo que a gente tenha as melhores das intenções, a gente não está agradando ao Senhor. A gente agrada a Ele, uma vez que diante das situações, a gente consegue perceber que não é a nossa vontade que está prevalecendo, e sim a vontade dEle. Então ore mais, silencie mais, para que você comece a se esvaziar do seu próprio eu e ser cheia dos frutos do Espírito Santo. E uma vez que você começa a ser cheio do Espírito Santo, as pessoas ao seu redor vai percebendo a sua mudança, vai percebendo a sua luz e vai vendo o quanto você está tendo um relacionamento com o Senhor Jesus, um relacionamento com Deus e deixando Ele governar a sua vida. E as pessoas começam a querer, a ter também o que governa a sua vida na vida delas. Então vamos ser luz, vamos ser exemplos, vamos evoluir como pessoas, principalmente pessoas na presença de Jesus, para que a gente possa levar esse amor que Ele tem por nós, esse amor imensurável, que nos amou antes mesmo da gente se formar, né? Ou melhor, quando a gente estava em formação no ventre da nossa mãe, a gente foi escolhido ali por Ele já começou a nos amar ali. Ele já sabia das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, das nossas falhas, mas mesmo assim Ele nos amou. Ele nos amou porque Ele também nos deu a percepção de quando erramos e consertar e aprender com cada erro que a gente tem. Então, quando a gente está no Senhor, a gente não está livre de errar, a gente não está livre de problemas, muito pelo contrário. Só que a gente sabe como lidar com cada um deles. E a gente vai viver problemas, vai vencer problemas, vai viver desafios, né? E a gente vai começar a acertar mais do que errar, porque a gente começa a parar para ver o que agrada a Ele e o não o que está agradando a mim. Então, deixa Ele governar a sua vida e vamos seguir com mais paz, porque uma vez que a gente está na presença do Senhor, o que Ele nos promete, que Ele deixou para nós na Bíblia, é que
as promessas dele para nós é alegria plena, é felicidade plena. E tudo que excede o entendimento do homem, né? Ele promete a paz que excede qualquer entendimento. Então vamos viver essa paz, porque é uma paz que excede qualquer entendimento, porque não é uma paz que vem de mim própria, é uma paz que vem dele, é uma alegria que é plena, independente do que eu estou vivendo, independente dos meus problemas, eu estou feliz, eu estou alegre. Então vamos buscar estar cada dia mais vazio de nós mesmos, para a gente ser cheio do Espírito Santo, para a gente ser cheia dessa alegria, dessa felicidade, de todas essas promessas que ele deixa para nós. Então eu convido você a se aproximar de Jesus, a se aproximar do Senhor, que o nosso motivo de sacrificar o nosso eu venha ser ele, que a gente queira, né, sacrificar o nosso eu por ele, para viver nele, para viver o que ele tem para nós. Todo o plano dele é muito maior e melhor do que os nossos, do que a gente consegue imaginar. Então, por isso que a gente tem que confiar. Crer é acreditar naquilo que não se vê. Ou melhor, né? Ter fé é acreditar naquilo que não se vê, é crer no que não se vê. Então, vamos crer que ele tem o melhor para nós, independente do que a gente quer. Ele conhece as nossas profundezas, ele sabe dos nossos desejos. E com certeza, se nós faríamos por nós o melhor, ele então nem podemos discutir, né? Porque ele com certeza sonha muito mais alto, sonha muito mais longe para nós. Mas a gente precisa estar em obediência, a gente precisa estar em relacionamento com ele, porque senão a gente não vai viver as promessas que ele deixou para nós. Para a gente viver, a gente tem que estar na obediência, a gente tem que decidir deixar ele ser o Senhor da nossa vida, não ser o Senhor da nossa vida no falar da boca para fora, mas em viver com ele um relacionamento, em conhecê-lo, em saber quem é ele, o quanto ele nos ama e saber quem somos nós na presença dele. Que ele nos ama, independente dos nossos erros, independente de quem somos. Ele não nos julga pelo que fizemos, ele nos julga pelo que nos tornamos. Ele nos quer pelo que nos tornamos, né? O Senhor não olha para a gente, ele não nos escolhe porque eu sou boa ou eu sou ruim. Ele me escolhe porque ele sabe o que eu posso me tornar, quem eu posso ser, como eu posso ser um instrumento usado por ele. E é por isso que ele me escolhe e ele me capacita. Mas para eu ser um instrumento dele, eu preciso me esvaziar de mim e deixar com que eu seja cheia dos frutos do Espírito Santo, com que eu seja cheia das coisas que são dele, que agrada a ele, para viver o melhor e o sobrenatural que ele tem para a minha vida. Então, que o Senhor Jesus, ele venha ocupar o trono das nossas vidas, que a nossa mente venha ser invadida pelo Espírito Santo, que venhamos crucificar o nosso eu, que venhamos crucificar o nosso trono para deixar ele no trono das nossas vidas, porque ele no trono das nossas vidas, ele vai nos encher com os frutos do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Curte, compartilha, deixe seu comentário que será um prazer falar com você. Um grande abraço.